tô anotando a pergunta da Noelle, que ela já deixou escrito, né? Pode pôr. Pra você tá mostrando ao vivo aí? Porque aqui tá mostrando, ela chegou no Facebook, fui apresentada a mim, está ao vivo agora. Mas não tá contando o tempo. É, aqui não chegou não. Já começou? Tá mostrando ao vivo, mas tá mostrando o tempo. É, parece que já. Tem uma pessoa assistindo. Já? Toque para convidar. Ah, tá aqui, ó. Toque para convidar as pessoas. Olá, pessoal. Só mais um pouquinho. A sua tia tinha dito que era para mandar para ela. Agora como que vai mandar? Eu mando. Então, tia. Tá ansiosa? Também tô ansiosa. Podem deixar as perguntinhas de vocês aí. Convidem os amigos de vocês, que vocês vão gostar. Esperar só mais um pouquinho as pessoas atrasadas, para não ficarem depois perdidas. Oi, Joyce, tudo bem? Obrigada. Você também é linda. Sofia, minha sobrinha linda. Um beijão para você. Ricardo, meu genro. Convide aí, convida as pessoas aí para bater um papo aqui com a gente. Tô esperando a produtora falar aqui que eu posso começar, tá? É. Beleza, tô conseguindo colocar. Como é que eu tô? Tá procurando quem? Pra ver ao vivo. Mas é
aqui, eu já terminei de anotar as perguntas. Não queria compartilhar esse link aqui na minha página do coisa. Acho que tem que ser lá no computador, né? Que vai mostrar que tá ao vivo. Convido o povo! Convido o povo! Vou começar, porque eu já tenho Tem quantas pessoas? 12. Ai, eu não tô achando. Onde que aparece vídeo de vídeo ao vivo? Na página, fui apresentar, chegou a notificação que eu tô ao vivo. Gente, boa noite. Tô muito feliz que vocês estão aqui. Se vocês puderem compartilhar, convidar pessoas para participar. É minha primeira live, primeira de muitas, que eu acredito. Como vocês sabem, nem todo mundo sabe, né? Em 2018 eu tive um problema de saúde e foi bem complicado. Tem sido bem complicado ainda, mas cada dia é uma nova perspectiva, uma nova história, novas experiências. Então ainda tá muitas coisas meio confusas, né? Aí as pessoas perguntam, mas como que foi? Como que aconteceu? Tem vontade de fazer perguntas? Esse é o momento. Vocês podem colocar as perguntas de vocês aí, que eu vou estar respondendo, e contar para vocês um pouquinho de como tem sido essa minha trajetória de quase 900 dias aí de uma nova vida, uma nova Dani, uma velha nova Dani. Agradeço de coração vocês estarem presentes e, como eu disse, né, em 1º de dezembro de 2018 eu tive um esquecimento e depois de um tempo o médico diagnosticou que foi uma amnésia dissociativa. Fiquei internada, né? É uma longa história aí que no decorrer dos dias eu vou contando para vocês. Mas uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar, até quando eu publico aí na página, é que muitas pessoas passam por situações como eu estou passando por uma situação. É uma situação incerta. Eu posso dormir hoje e esquecer tudo novamente. Eu posso dormir hoje e lembrar de tudo novamente. Eu posso esquecer pedaços, né, dessa história. Tem histórias assim muito engraçadas dessa minha nova vida. Tem histórias muito tristes também, né? Tem coisas que eu contar aqui para vocês vão falar assim, meu Deus, vão rir, pode rir que não tem problema não. Tô bem segura de estar falando, né? Falando aqui com vocês. Então, em 2018, como eu falei, era num sábado, estava chovendo e eu me lembro que eu abri assim os meus olhos e tava um lugar muito estranho. Hoje eu sei falar
que era um lugar, que era uma televisão, que era um sofá, mas eu não sabia nada disso no dia. E eu tava num lugar muito estranho, esquisito assim. Aí eu me recordo que eu fechei o olho, fiquei um pouquinho mais lá deitada assim, sei lá se eu queria tentar entender alguma coisa, eu não sei. Aí eu me levantei, comecei a andar por essa casa, baguncei bastante a casa, tentando achar alguma coisa que me identificasse, mas não achei. E quando passou, estava mais ou menos no final da tarde, estava já escurecendo, chegou uma pessoa, entrou, foi até mim. Tá tudo bem? Eu sabia o que era bem? Ou eu sabia o que era mal? Eu não sabia. E eu balancei a cabeça. E ele ficou pra lá e pra cá. Não, mas você não tá bem. Tá acontecendo alguma coisa com você. Aí eu fiquei calada, quieta, sem reação também. E depois ele falou assim, aí eu perguntei, me enchi de coragem, que eu nem sabia que era coragem, e eu falei pra ele assim, quem é você? E ele falou, para de brincadeira. Aí eu, quem é você? Para de brincadeira? Quem sou eu? Ainda brincou, eu sou o amor da sua vida. O que é amor? E aí ele falou pra mim, aí ele viu... Ele falou pra mim, ele achou que eu estava brincando, né? Naquele momento, eu tive como se fosse assim, não sei se eu posso dizer, né? Que foi uma crise de pânico, uma síndrome do pânico, mas foi uma crise de pânico na hora. E eu tava assim com muito medo. E ele achou que eu estava brincando, era meu esposo, né? Ele achou que eu estava brincando, depois ele viu que não era. Aí ele ainda falou assim, ah, você não lembra, sou seu esposo. Então assim, ele fez uma brincadeira, porque ele achou que eu estava brincando, porque eu sou muito brincalhona. E ele achou que eu estava brincando, e ele falou, você não lembra que nós temos 7 filhos, não sei quem... Aí eu fui ficando mais apavorada, porque se eu não lembrava dele, quem dirá de 7 filhos. Mas, gente, na verdade eu não tenho 7 filhos, tenho 2 filhos só. E aí ele pegou, me levou na casa, no quarto me levou num quarto, me mostrou umas fotos. Falou, você não conhece essa pessoa aqui? Eu falei, não. Você não sabe quem é essa menina? Falei, não. Ele falou, essa menina é sua filha. O que é filho? Dani, para de brincadeira, você tá me deixando assustado, ele falou. E eu tinha medo dele. Ele fez uma ligação. Aí, na verdade, ele ligou para uma super amiga minha. Não sei se ela tá aí na live, se ela vai ver depois. É a Daiane, era lá da igreja onde a gente congregava, ela é enfermeira. E aí ele ligou e falou, Daiane, eu acho que ela, não sei, ela brinca muito, mas eu não sei se ela tá brincando mesmo, se ela tá brincando, tá estranho, ela tá estranha. Aí a Daiane, por ser enfermeira, né, ele falou os sintomas, ela falou assim, leva pro médico, leva ela pro médico. Aí ele falou assim, eu vou te levar no médico. E uma coisa que eu falo que é muito engraçada, porque ele falou assim, vou te levar no médico. E eu falei assim, eu não vou, mas tem que ir. Eu falei, eu não vou porque o médico mata. Aí ele ficou, imagina ele, confuso. Eu não sei de nada e como eu sei que o médico mata? E eu falei, o médico mata, eu não vou porque o médico mata. E nesse meio tempo, a minha filha chegou, ele falou lá com a minha filha, né, a Noellen, e aí ela chegou em casa, mãe,
ela já chegou meio assim, ela já tava meio precavida, eu também já tava meio assim. E ela falou assim: mãe, lembra de mim? Acho que ela perguntou alguma coisa assim, não me recordo. Eu falei que eu não me recordava, que eu não sabia. A gente vai levar a senhora pro médico. E eu falei assim: eu não vou porque o médico mata. O médico mata. Aí também eles fizeram minha filha fez uma ligação para uma pastora que é muito amiga minha. Também no mesmo dia, meu esposo ligou, né, para uma pastora também, que é a pastora da igreja que a gente congregava na época, a pastora Cleusa. Tem um amor imenso, imenso, imenso por ela. E ela orientou ele, tudo mais, e falou que ia para o médico, que deveria levar ao médico. E nesse meio tempo, Francisco também falou com uma outra pessoa, o Tiago, pastor Tiago, hoje também é uma bênção na minha vida. Ele pegou e Deus criou uma situação. Eu não posso falar a minha história para vocês sem falar que Deus teve comigo o tempo todo. Não posso deixar isso só para parte do meu livro. E eu me recordo que eles falaram que a gente ia para o hospital. Quando chegou no portão de casa, já tinha um carro lá esperando pela gente. Eu já achei estranho. Fiquei pensando assim, sabe? É engraçado até eu contar para vocês, porque como que ela não sabia o que eram as coisas, mas depois que eu fui ligando os fatos. Mas eu falei, já tinha um carro lá na porta me esperando. Aí entrou minha filha, meu marido, e tava o homem lá no carro, dirigindo. E vou contar para vocês, porque ele tá aqui na live, ele vai se identificar aí para vocês se ele quiser. Ele tava chovendo, foi me levar no UPA aqui de Taboão da Serra. Ele não conseguiu subir com o carro e eu ficava mais apavorada. E ele tentava e não conseguia, tentava. Pois é, ele teve que voltar de ré e fazer outro caminho, porque ele não conseguia cortar um caminho para chegar no UPA do Taboão. Ele tá aí na live, viu? Ele tá aí na live, né? Aí eu cheguei lá no hospital, chegamos lá no UPA Taboão, tava muito cheio, muito cheio. Eu sei que talvez a primeira parte seja cansativa, mas é para vocês entenderem depois o decorrer, né? E ele tava muito, muito, muito cheio. E para mim, todo mundo queria me pegar, todo mundo queria fazer um mal para mim. E eu me encostava naquele muro do lado de fora, mas eu me encostava, era tão forte, o tanto que eu me protegia naquele muro, que eu falo para algumas pessoas que se eu voltar ali naquele UPA e tirar uma foto, vai estar a minha marca lá das minhas costas, tudo, de tanto medo que eu tinha, que eu estava travada. E foram lá, fizeram a ficha. Mais uma coisa muito mais interessante, que eu tinha certeza que quem disse que era minha filha, quem disse que era meu marido, estavam tramando alguma coisa contra mim, que eu não me lembrava deles, foi porque o rapaz que já estava na porta para poder levar a gente no carro, em vez de ele deixar a gente lá e pegar o carrinho dele e ir embora, não, ele simplesmente pegou e entrou lá junto no hospital, eu do lado de fora e ele na frente da sala lá da enfermeira, e olhava tão feio pra mim, e olhava pra lá, olhava pra mim. Eu falei, acho que não pagaram pra esse homem. E eu falava, não vai pagar pro homem? Eu falava pro homem lá, que falava que é meu marido, né? Não vai pagar pra ele? Que pagar? Ele é teu genro. Não vai pagar pra ele? Ele ficou lá, quase batendo lá na enfermeira, porque não me chamava. E parecia que todo mundo me conhecia.
Daqui a pouco, tô lá ainda aguardando para ser atendida. Chega um menino, 2 tamanhos que eu, com mãozão, bença mãe. Eu fui mais um pouco para trás. Mais um pouco. E bença mãe. E eu falei, não, que mais uma para mim, meu Deus, agora é um filho, um motorista que não vai embora, um marido e esse outro grandão aí pegando na minha mão. Aí, conforme a gente estava ainda lá aguardando, pastor Tiago, que eu citei aqui para vocês, na época ele ainda não era pastor, a gente estudava junto no seminário, né, no Instituto Teológico. Ele foi ali no hospital para levar um irmão que tinha machucado o pé, jogando bola. E ele chegou perto de mim com toda assim, sabe? Oi, Dani, que de intimidade. E eu já fui mais para trás de novo. Por isso que eu acho que meu autógrafo tá lá naquele muro do UPA. Eu ainda vou lá, porque se existe a calçada das estrelas, existe também as costas de quem tem medo. E eu estava lá no UPA e ele pegou, aí ele chegou, aí me apresentaram ele e ele falou, eu posso fazer uma oração por você? E na hora que ele falou oração, a palavra oração para mim não era estranha. Aí eu falei, pode. Falei, bom, se não fizer bem, mal também não vai fazer, né? Ele orou ali, não me recordo as palavras que ele orou, foi bem rápido. E aí depois eu desci lá para ir lá pro médico, para passar no médico. E o doutor tava lá, o doutor falou, é cansaço, fez uns exames, é cansaço. Volta para casa que vai dar tudo, que já vai ficar boa. E quando nós estávamos voltando para aquela casa que não era minha casa, que eu não achava que era, né? Morrendo de medo, porque no começo só tinha meu marido. E depois já tinha filho, tinha Maiara, minha nora, tinha tanto de gente que eu falei, e agora? O que eu vou fazer com esse povo? Eu tava tão assim, sabe, desorientada, que eu nem sei, eu não sabia, perguntavam, tava no meu celular, não sabia, perguntaram. Pra vocês terem uma ideia, no dia que aconteceu isso, eu estava montando um guarda-roupa de casal sozinha. Será que caiu uma tábua na minha cabeça? Vai saber também, porque eu tava montando sozinho o guarda-roupa de casal. Assim, depois me contaram. E aí eu voltei pra casa. E no caminho, eu não me recordo se no caminho ou quando chegou em casa, a minha filha, né, essa mocinha que falaram que era minha filha, Noelle, ela falou assim, aí ela falou, né, vou falar resumidamente, que o rapaz que o pastor tinha levado lá que estava com o pé machucado, eu conhecia ele, mas eu não me recordava, e que ele estava sentindo muito forte no coração dele de cantar um louvor para mim. Ele sentia muito forte, mas ele tava assim, meio com vergonha, porque eu não lembrava dele, ou constrangido, eu não sei como que foi bem, mas ele falou para ela, põe esse louvor para sua mãe ouvir. E aí cheguei em casa, deitei, tentei dormir, não consegui, ela colocou lá no notebook dela esse louvor. E de repente eu comecei a sentir no meu coração um desespero muito grande, porque eu sentia que ia acontecer algo comigo e que Deus estava me avisando, né? E eu ficava o tempo, aí eu fui tanto que eu fui ouvindo o louvor, ouvindo, que eu fui decorando. E o refrão dele foi muito forte, porque o refrão dele, eu não sei cantar, né? Não sou cantora, mas ele fala: só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás e um dia voltará. Então, quando passou isso daí, eu falei: pronto, vai ter alguma coisa aí. Dentro de mim veio aquilo, mas eu não
Não sabia. Passou domingo, né? Passou domingo, teve gente lá em casa, eu também não conhecia. Pastor Lázaro também teve lá em casa, não conhecia. E não lembrava, né? Passou isso. E assim, eu tinha que... Aí no domingo voltei ao médico, no UPA, para pegar o resultado. O doutor simplesmente falou, não tem alteração nenhuma, dá esse remédio para ela, porque na hora que ela dormir, quando ela dormir vai voltar as coisas na cabeça dela. Mais ou menos assim, né, gente? E como que eu vou dormir numa casa que tá as pessoas lá tudo, sei lá eu o que eles vão fazer comigo, que eu não conheço esse povo? Vou ficar lá fazendo o quê? E assim foi. Quando foi na segunda-feira, meu filho, né, meus filhos aí, enfim, eles entraram em contato com uma pessoa que ela também me socorre muito sempre que eu preciso para poder ajudar alguém, né? Ela falou com ela, né? O nome dela é Zete, muitas pessoas conhecem, ela não tá na política mais, não tem problema em falar o nome dela, e conversaram com ela e ela conseguiu falar com o doutor e eu consegui uma vaga lá no pronto-socorro do Antena. Quando foi na segunda-feira à noite, na tarde, a minha filha falou, mãe, toma banho e se arruma porque o Lucas vai levar a senhora pro médico. Por fim, foi quando cheguei no Antena, já tinha um doutor lá, um doutor excelente, me aguardando, e ele falou assim, ela vai ficar internada. Eu falei, pronto, agora é o fim. Fizeram de propósito isso comigo. Mas aí eu achava bom ficar no hospital, porque pelo menos no hospital ninguém se conhecia mesmo. E na casa que tinha não sei quem, então no hospital eu estava mais protegida. Na verdade eu achava assim. Eu fiquei internada, fiz vários exames. Nos primeiros dias eu fiquei naquela poltrona que ficam lá todo. Depois fui para exame, vinha o pessoal do SAMU, vai para o Hospital Geral, vai para o CER, vai não sei para onde fazer exame, fiz vários exames e nada. Aí teve um dia que fiquei lá, aí eles tiraram, aí o que aconteceu? Eles foram e colocaram uma pulseirinha em mim. E eu percebi que as pessoas ficavam lá em observação. Quando colocava aquela pulseirinha, as pessoas sumiam. Eu falei, meu Deus, vão sumir comigo também. Porque colocaram a pulseirinha. O que eles fizeram com essas pessoas? Porque transferi as pessoas para a enfermaria. E nesse dia, passou uns 2 dias, colocaram a pulseirinha em mim. Colocou eu lá numa enfermaria. Lá, normal. Só que nesse mesmo dia, chegou uma outra moça lá, paciente, ela estava perdida da família dela, ela tinha alguns problemas psiquiátricos, né? E ela estava perdida e colocaram ela na mesma enfermaria que eu. Como acho que aí viram que ela era agitada, de repente eles resolveram lá no hospital do Antena, eles criaram uma ala psiquiátrica. E me colocaram lá. Vocês acreditam nisso? Euzinha. Ficou eu e a minha amiga Silene lá na área, na parte psiquiátrica. E eu esperando, porque o doutor falou, eles estavam se comunicando. Mas assim, eu ficava lá, eu morria de dar risada com ela, mas eu morria de medo dela também. Porque ela era brava, agressiva, mas ela não. Mas, né? Se a minha mãe levava comida escondida pra mim. Mas eu não podia comer, também não conhecia as comidas. A comida que eu comi foi do hospital, uma comida maravilhosa, sem sal, suco sem açúcar, tudo delicioso. Porque eu não conhecia comida, eu nunca tinha comido comida. E aí ela sabia que minha mãe levava e ela pegava, abria minha bolsa, ela pegava, ela comia. Então eu sabia que ela não ia me bater porque eu dava comida para ela. Então ela não ia me bater. E fiquei nessa ala lá psiquiátrica até esperar o doutor numa quinta-feira que ele ia fazer a avaliação. Quando o doutor chegou lá,
ele conversou com a minha mãe, né? Tava eu e minha mãe. Como eles achavam, acho que eu era meia doida, né? Então eu ficava com um acompanhante 24 horas, mas eu não era doida, viu, gente? Não tinha nada disso. Ficava lá, achava bom, que na ala psiquiátrica só tinha cama vazia, um sossego, uma TV pra mim assistir lá com a minha amiga. E depois, aí o doutor veio, né? E a preocupação, de certa forma, da minha família era que me internaram na segunda-feira e no sábado seria a minha formatura do Instituto Teológico. E como que seria minha formatura? E minha mãe, eu me lembro que ela falou lá com o doutor, eu quero que vai ter a formatura dela, precisa ir embora. O doutor falou assim, não. Amiga famosa, né, Tiago? Já falei seu nome aí, viu, pastor? Já durei você aí já. Então, aí o doutor falou, minha mãe falou assim, mas ela tem uma formatura sábado, doutor. Ela tem uma formatura, ela se dedicou para esse curso, ela terminou. E o doutor falou, eu não autorizo ela ir. Se a senhora quiser levar, né? Minha mãe tá aí na live, se foi diferente, ela vai comentar e vai falar. Ela não sabe nem o nome dela, vai ficar no meio de um monte de gente porque tem que ir. Mas, doutor, depois ela vai voltar a memória dela e ela vai ficar muito chateada dela não ter ido. A Zete também tá aí, já falei de você, viu, Zete? Agradeço demais o que você fez por mim, pela minha família. E eu falei assim, não, aí minha mãe falou com o doutor falou assim, não, ela não vai não. E o caso dela não é psiquiátrico, o caso dela é neurológico. Lá vai eu voltar de novo. Pode tirar até ela da psiquiatria e colocar na enfermaria. Só que quando colocou eu na enfermaria, eu achava ruim, que tinha muita gente. Aí meu filho foi lá, conversou, porque ele mandava no hospital, sabe? Eu falo mesmo, o Lucas, ele chegava lá e ficava de olho, estão cuidando direito da senhora, então não sei o que, mas eu vejo muitas pessoas falarem muito, muito mal daquele pronto-socorro do Antena. Eu não tenho nada a falar de lá, a não ser agradecimento. Eu não tenho o que falar de lá. Se eu soubesse o nome de todo mundo aqui, do SAMU, o pessoal que ia me buscar, que ia me levar para fazer exames, eu não tenho o que falar deles, dos enfermeiros, dos médicos. E aí eu continuei lá na internada. Sábado seria essa minha formatura que eu não participei, né? Porque eu estava internada, também não sabia nem o que era formatura. E fiquei 14 dias nesse hospital, lá no pronto-socorro do Antena, né? Tiveram várias coisas lá, um dia eu conto pra vocês. Mas depois disso, eu me lembro que eu tava lá no Antena. Primeiro que eu morria de medo daquelas mulheres que ficavam com aquelas coisas de madrugada limpando os corredores. Eu tinha pavor. E, gente, quando eu tive a amnésia no início, eu perdi um pouco também, assim, da minha coordenação, alguma coisa. Então, assim, eu precisava de ajuda para tomar banho, eu precisava de... Lá no hospital, quem ficou lá comigo me ajudava a tomar banho, me vestia, as coisas. Eu não conseguia pensar e fazer outra, pensar e fazer ao mesmo tempo. Eu não conseguia falar e bater palma, digamos assim. Então, exame de sangue, nossa, eu era furada em tudo quanto é lugar. Era 7, 8 vezes por dia, enfermeiro diferente, médico que ia pra lá e chegava e queria saber o meu caso. Nossa, o caso eu só vi só na faculdade, nunca vi um caso desse. E no dia e começou uns 3 dias antes de eu vir embora, começou todo mundo, eu tava já na enfermaria, e todo mundo falava assim, doutor, a gente vai embora. Doutor,
se o senhor não deixar a gente aqui no Natal, a gente vai fugir. E eu ficava querendo saber, né? O que é esse Natal? O pessoal fala de Natal. E nos mesmos dias estava passando uma reportagem na TV falando sobre uma tragédia que teve numa igreja lá em Campinas. E eu pensava, será que esse negócio que o homem foi lá e tacou bomba é o Natal? Mas o que é esse Natal? E eu não queria perguntar, né, para as pessoas, e o que é esse Natal, né? Tô contando minha parte, um dia eu vou contar aqui para vocês também, que minha mãe chegava lá, as velhinhas tudo doente, minha mãe colocava lá uma música para cantar e cantava para elas, e vamos se alegrar, convidava as velhinhas para ir lá na rua para poder, vamos comer uma feijoada, depois a gente volta, que minha mãe lhe dava comida escondida para minha amiga da psiquiatria no banheiro. A enfermeira chegava e falava, a senhora não estava lá no outro quarto? Minha mãe, a senhora estava dando comida para não sei quem lá. Minha mãe causou lá naquele hospital. A minha mãe causou, meu filho causou. Vou falar a verdade, porque o negócio foi desse jeito. E aí, depois, a gente vai embora por causa do Natal, e eu morrendo de medo. Mas eu falei assim, se esse povo fugir, eu vou fugir também, né? Já sabia o que era fugir, porque eu não vou ficar aqui sozinha. O que vai acontecer nesse Natal? Que eu não sei o que é esse Natal. Eu não sei o que é. Quando chego lá, aí a doutora chegou, eu não ia ter alta naquele dia, mas ela teve no quarto que eu estava, teve uma infecção generalizada lá, então eles resolveram dar alta para todo mundo naquele dia, só não uma paciente que ela já estava totalmente paralisada, né? E aí eu fui e falei aí chegou lá, tá de alta. Quando meu marido foi trocar com a minha mãe, tá de alta. Aí a minha amiga Marta Rejane, minha irmã, tava lá e ela me trouxe para casa. Eu falei, e agora? No hospital conhecia as pessoas. E agora aqui, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo? Quando Marta... Aí tô vindo na BR, assim, olhando as coisas, pensando como falar. E perguntei, posso fazer uma pergunta? Pode. O que é Natal? Natal é que a gente comemora, não sei o quê. Mostrou a praça, tava toda enfeitada, cheia de luz. Aí eu, isso é Natal? Por quê? Você não gostou? Pensei que Natal era fugir do hospital, que as mulheres não queriam ficar lá, elas falaram que elas iam fugir do hospital, né? Elas iam fugir do hospital, que elas não queriam saber de nada. E aí, cheguei em casa, já foi assim foi a parte mais difícil, né? No hospital passei também dias assim, bem difíceis, porque tem exames, né, doloridos, aqueles exames com aqueles que eles tiram o líquor da medula, você tá ali vendo um monte de gente numa posição terrível e aquela sensação de desmaio, e você toda hora vem médico te examinar e você esperando ter um diagnóstico, mas você não tem, e é sempre assim, vai voltar, não, vai voltar. Outras pessoas, deixa pra lá, porque deixa pra lá, isso não importa. Que bom esquecer tudo, né? Teve pessoas que foram me visitar e falaram, nossa, você estudou tanto, né? 3 anos, se dedicou tanto. E ontem foi sua formatura, você nem estava lá para participar, né? Então, assim, eu senti também muito amor, depois eu aprendi que era amor, mas eu também vi muita insensibilidade das pessoas, né? Muito mesmo. E quando eu cheguei em casa, assim que eu cheguei, né, na casa, a casa já estava ajeitada, né? Já tinham arrumado tudo, mas assim, era muito estranho. Era muito, muito assim, coisas assim, estranhas demais. Demais mesmo, né? É uma sensação de eu entrar na casa de um de vocês, a casa é sua, não, mas não é minha. Você tem vontade de fazer xixi e você fica lá apertada, porque você não vai no banheiro, porque a casa não é sua, você vai caçar o que lá no banheiro? A verdade é essa, vai procurar o que lá no banheiro? Nada, ficava lá na minha. Aí
Ai, pode comer. Ah, isso daí. Não, agora, adiantando um pouquinho, para vocês não ficarem aqui, que devem estar todo mundo aí muito triste, chorando. Ai, meu Deus, coitada da Dani. Vou contar uma coisa engraçada para vocês, né? Pulando uns dias aí. Chegou em casa e chegou o dia de tomar banho, né? Porque precisa tomar banho, né? Tá lá, ó, esse guarda-roupa aqui da senhora, suas roupas. Gente, se vocês que estão aí eram meus amigos, como que vocês deixavam eu ser tão brega? Brega demais. Olhei bem. Ah, isso aqui é seu. Peguei um saco, fui pôr naquelas roupas tudo. Eu colocava, a Noelle tirava. Eu colocava, a Noelle tirava. Mas, mãe, a senhora, não, imagina, a senhora não jamais ia desfazer disso. Ó, eu vou guardar, porque quando a senhora lembrar, a senhora vai querer eu usar isso? Nunca. Mãe, mas olha, isso daqui quase ia sozinho para a igreja com a senhora. Eu usar? Não vou. Eu não sei de quem é essas roupas. Eu sei que assim, eu punha a roupa no saco, minha filha tirava. Punha a roupa no saco, a minha mãe tirava. Punha não sei o que minha mãe teve que fazer? Não tem jeito não, vamos comprar um monte de roupa para ela, uma peça de cada coisa. Fomos lá, conheci o Braz, não tinha pandemia ainda, né? E fomos lá, compramos 2 vestidos, compramos umas 3 calças, compramos não sei o que, era o que eu tinha, porque eu não ia ficar usando roupa de gente que não era minha. Que eles falavam que era meu, mas não era de jeito nenhum. Então esse dia aí, esse negócio da roupa foi uma coisa assim bem engraçada. E no início eu chorava muito, né? Porque uma coisa também super, super interessante é que assim, eu esqueci de tudo. Eu tive uma amnésia dissociativa. Eu esqueci. Eu fui apresentada para minha mãe, eu fui apresentada para os meus filhos, eu fui apresentada para o meu marido, para meus vizinhos, eu fui apresentada. E aprendi e estou aprendendo a amar eles. Não dá, Dani, agora você lembrou e ficou boa? Não, eu não lembrei. Tiveram coisas que assim, eu não sei se eu lembrei ou se foi coisa de que de tanto que me contaram eu acabei gravando, mas teve uma coisa interessante. Eu não esqueci de Deus. Eu não esqueci. Eu ficava o tempo todo orando para Deus. Não sabia nenhum louvor. Não sabia nada, mas eu sabia que em Deus eu podia confiar. E eu perguntei para o doutor, por que eu esqueci de tudo esse negócio aí e eu não esqueci de Deus? Aí ele falou assim, porque era a última coisa que você estava estudando, porque na véspera de eu ter a amnésia, eu te entregue o TCC do curso. Porque você estava estudando muito essas coisas aí essas coisas de religião aí, então lógico que isso ia ficar na sua mente, mas eu sabia que não. Eu sabia que Deus tinha um propósito. Eu não sabia qual que era, porque eu não sabia nem o que era um propósito, né? E vim para casa, tive o apoio aí da minha família, dos amigos, e assim, tenho histórias desses dias aí, como eu falei para vocês, são quase 900 dias, são histórias assim que tem mais histórias tristes do que histórias felizes, né? Faz tratamento, tomo medicação, mas é uma coisa que eu mesmo fiquei fascinada, porque como que eu não esqueci de Deus, né? Eu não esqueci. Se me falasse, Dani, o pastor ali da esquina, não sei, nunca vi. Mas se falasse para mim a passagem da Bíblia, lógico,
que eu tivesse estudado, né? Que eu soubesse já antes. Eu sabia falar. Então, Deus, ele é assim, céus e terras passarão, mas a palavra dele não vai passar. Estou escrevendo um livro, né? Tem muitas coisas aí também. Já estou aprendendo a cozinhar algumas coisas. Depois na próxima live vou falar aí para vocês como que foram meus dias a partir desse dia que eu cheguei em casa. Momentos muito tristes também, né? Como que foi ir a primeira vez em um velório. Meu marido até brinca, ele fala: Dani, você enterrou metade tá bom da serra com o pastor Lázaro. E assim, a sensação que foi um velório, a sensação que foi ver uma criança nascer, porque eu não me lembro do nascimento dos meus filhos, né? Eu depois, com o tempo, os louvores eu lembrei, eu cantava assim com as letras e depois veio assim, né? Um dia, foi até a minha filha, acho que percebeu, falou, ela falou assim: cantou essa música na sua igreja? Esses dias eu falei assim: não. Ela falou: a senhora tá cantando sem letra. Aí começou, né? Porque eu tenho um filhinho aí chamado Lucas que ele gosta. Não, põe tal música. Ela gosta daquelas músicas velhas lá. Põe aquelas músicas lá do Renascer Plays. Põe lá que ela gosta. Mandou, eu aí colocava, eu lia o começo, depois ele tirava e eu conseguia cantar o restante. Então, eu acredito que, assim, ainda tô passando por esse deserto. Ele não tem, para mim, não tem dia e hora para acabar, mas Deus, os nossos dias, na palavra dele, fala que já estão contados, ele já sabe os nossos dias. E eu falei assim, então assim, eu preciso compartilhar com as pessoas. Foram muitas pessoas que oraram por mim, foram muitas pessoas assim especiais na minha vida, né? Pessoas que ajudaram aqui no meu trabalho. Eu sou contadora, não sei a minha profissão, tô aprendendo agora, peço muito auxílio para muita gente, né? Muitas pessoas não sabem que eu tive essa amnésia mesmo, né? Mas eu acredito que assim, do mesmo jeito que foi difícil para mim, tenha sido de mais difícil para as pessoas ao meu redor, os meus familiares. Porque pensa, uma filha, a mãe não lembra dela. A minha mãe, eu não tenho um amor de mãe porque eu não me recordava dela, né? As pessoas me veem na rua, Dani, não. E eu não me importo, não tenho vergonha de falar, te conheço da onde, eu tive amnésia. Gente, assim, vou deixar, vou responder aqui, tem umas perguntas que vocês colocaram, vou responder e depois na próxima semana eu vou falar para vocês mais um pouco, vou falar para vocês como que foi estar a primeira vez, depois disso, na igreja, como que foi o dia que eu me perdi, porque se vocês não sabem, eu me perdi lá pro lado da Cracolândia e o negócio foi feio. Já estavam gravando até um vídeo para mandar lá pra sala pros achados e perdidos pros perdidos lá do programa do Bate. Então, eu tenho assim histórias assim muito, muito engraçadas. Minha amiga Débora, que tá aí na live, me levou para tomar sorvete, a gente sempre tomava sorvete junto. Ela só não me avisou que o sorvete era gelado, coloquei com muita vontade na boca e não sabia que era gelado, né? Então, assim, mudou, a ordem mudou. A Noellen, que era minha filha, agora é minha mãe, né? Briga comigo, né? Fernanda também me ajudou bastante, minha amiga, minha irmã,
né, me ensinando a fazer comida, lá no hospital também. Tem muita assim história, né, do trabalho, de eu ter chego aqui, aqui é seu, você trabalha aqui, eu não trabalho, não gosto de papel, não gosto de calculadora, não gosto dessas coisas. Você gosta, você é sua vida. Não, eu não gosto disso. Ah, mas tem uma coisa que você gosta, Fanta, olha aqui. Não tomo refrigerante de jeito nenhum. Se a pessoa me oferecer não tem, e aí pra mim não ficar sem jeito, já me dar com tanta vontade, eu tomo. Mas eu não tomo. E eu era fascinada por refrigerantes. Então, assim, tem bastante coisa. Vou responder aí as perguntas, tem marcado perguntas que fizeram. E vocês compartilhem com outras pessoas, convide outras pessoas, independente do que seja, se é uma amnésia, se é um câncer, se é uma doença, se é uma depressão. Deus, ele muda a história. Ele mudou minha história. Ele mudou a minha história. Eu não tinha perspectiva. Eu falava, o que vai ser de mim agora? Tudo que eu tinha dentro de mim se perdeu. Mas Deus, ele é tão misericordioso que a gente assim aprende. Eu tenho aprendido. Tem pessoas que eu vejo aí no Face, eram muito minhas amigas, tem recordação, tudo mais, e como eu não lembro delas, eu não recebo hoje nenhum oi delas. Tem pessoas que já tem pessoas que, Dani, eu tô aqui para o que você precisar, né? Tive festa de 1 ano, fizeram bolo para mim, fizeram festa surpresa, Dani, 1 ano de vida nova, né? E assim, na próxima live vou pontuar mais algumas coisas para vocês, mas recebi a ajuda de pessoas assim que eu nem imaginava, né? Tem pessoas aí na minha vida que são só Deus, dinheiro nenhum pagaria, né? Só Deus. Mas assim, são muitas histórias. São quase 900 dias de vida nova. Eu vou responder aqui a pergunta. A Noellen tinha colocado uma pergunta aí, se teve algo ou alguma coisa que eu não me esqueci. De Deus, né? Não me esqueci de Deus. E tem coisas que assim, parece que é muito... Tem coisas que parecem ser familiar para mim, mas eu não consigo decifrar. Teve coisas que eu lembrei, escrevi e depois parecia que eu não me lembrava mais. Sei porque eu escrevi ali. Então, tem a igreja também, eu não me recordava da igreja, mas quando eu cheguei na igreja, não conhecia as pessoas, mas eu sentia ali alguma coisa familiar, né? Foi mais ou menos isso daí. O Douglas Acerbi, ele tinha deixado uma perguntinha aí também, qual a sensação de ter muitas pessoas se preocupando comigo e eu não entendendo nada do que estava acontecendo, e se apresentar para mim mesmo, qual foi a fase mais difícil de aceitação. Eu me apresentar para mim, e como eu estou me apresentando todos os dias, a fase mais difícil de aceitação é achar que assim, toda vez que eu saio, eu tenho que sempre ter que deixar uma satisfação com alguém. É um jeito de tem que estar sendo vigiada, porque às vezes eu quero dar uma fuga e quando eu dou uma fuga é a hora que eu me perco, né? Eu ainda tenho agora, por conta, acredito, da medicação que eu tomo, uns lapsos de memória, né? A parte da aceitação é assim, tem essa geladeira aqui. Não, mas é sua, não sei o que. Nossa,
esse negócio é meu, se eu tivesse dinheiro ia comprar outro. Então é a mesma Daniele, mas parece que era outra Daniele. E ter um monte de gente se preocupando comigo, né, nessa coisa toda, para mim foi muito difícil. Por quê? Porque são opiniões diferentes. Os meus filhos, eles pensavam de uma maneira, o seu sonho, meus filhos pensavam de uma maneira e achavam que aquela maneira era melhor para eu lidar com as coisas. O meu esposo achava que uma outra maneira que era melhor para eu lidar com as coisas. Então, assim, são muitas informações e como você não sabe das coisas, não dá para saber para que lado que vai. Então, ficava mais confusa. Quem é que quer o meu bem e quem é que quer o meu mal? Praticamente foi isso daí. A Roberta, ela perguntou, falou que tinha curiosidade de saber. Eu não dormi, não foi à noite, foi durante o dia. Nesse dia eu tinha saído, eu tinha saído, ido na lotérica, fazer alguma coisa na lotérica. Quando eu voltei, quando eu saí da lotérica, eu não sabia onde eu estava. E aí eu vi um monte de gente indo. E nesse monte de gente que estava caminhando, eu falei, acho que essas pessoas devem ir lá para minha casa, né? Eu acho que deve ser. Aí elas chegaram na Praça do Tabuão. Eu olhava pro lado do Semur, parecia alguma coisa familiar, mas eu não sabia o que era. E eu fiquei um tempinho lá sentada e depois eu consegui chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei cansada, foi quando eu fui cochilar. O meu filho, depois acordei e não sabia das coisas, né? E depois o meu filho ainda acha que foi ao contrário. Eu já tive esse lapso, esse lapso assim de memória. Quando eu saí, que eu fui até a Praça do Tabuão, eu já tinha perdido a memória. Voltei para casa, acho que ainda teve alguma falha, eu consegui chegar em casa, mas depois a mente já não funcionou mais. E o Carlos Eduardo perguntando como foi o processo de conhecer a Cristo novamente, né? Então, conhecer a Cristo novamente eu não precisei conhecer, né? Porque ele estava ali comigo o tempo todo e sou muito grata a isso, porque foi o que me firmou, me fortaleceu. Perguntava muito para Deus, o que está acontecendo isso comigo? O que vai ser de mim? O que vai, né? Mas eu sabia que tinha Deus. Eu sabia que tinha Deus, era o que eu sabia. Era o que eu sabia. Pastor Fabiano perguntando se as coisas do trabalho eu reaprendi ou eu não esqueci. Estou reaprendendo, pesquisando muito, tenho pedido para Deus todo dia para Ele me dar gosto pelo meu trabalho, porque se é aqui que Ele me deu para trabalhar e eu trabalho muito tempo nessa área da contabilidade. Minha primeira formação foi em 1997, minha primeira diplomação como técnica em contabilidade. Então eu tenho buscado, né? Tem muita coisa que já é anotada mesmo na pasta dos clientes, o que eu não consigo, saio pedindo auxílio, corro pedindo auxílio aí para Camila, para outros colegas contadores e pesquisando o tempo todo. É isso daí, mas assim, né, não tô vivendo mais naquela ansiedade, eu vou lembrar ou não vou lembrar, né? Eu faço um tratamento agora, eu fui encaminhada para o IPQ, IPQ lá no Hospital das Clínicas, é uma parte na verdade, de um estudo, né? E faço o tratamento lá, e lá eles chegaram a uma conclusão que era melhor não trabalhar para buscar memórias antigas, por conta de ansiedade e tudo mais.
Dani, é daqui para frente. Se você lembrar bem, se você não lembrar, né? A Roselei tá perguntando aqui, tem dúvidas, é sonho, sonho ou memórias? Tem dúvida se é sonho ou memórias. Seu sonho, eu não entendi, é se eu tenho memórias, se eu sonho e no sonho eu tenho algumas memórias, vem memórias, lembranças? Se a pergunta for essa, sim, né? Eu tive sonhos, eu tenho sonhos e tem coisas que vieram aí, né, da minha infância, mas nada assim de agora, recente, nada, né? Tenho o que eu tive, o que voltou